Olá, colegas ouvintes. Nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho da disciplina de Análise Descritiva de Dados. O nosso grupo é da equipe 26, dos cursos de Administração e Gestão Financeira da Unifoe-AD. O nosso tema é o empreendedorismo feminino e nós utilizamos a fonte de pesquisa do site do Sebrae 2022. A nossa equipe é composta por 6 integrantes. Eu que vos falo, Aline Pontes, Francisca Gardênia, Francisca Gisele, Ivana Lopes, Roberta Kelma e Francisca Nárdia. Primeiramente, gostaríamos de falar sobre a análise descritiva de dados, como ela é feita e suas vantagens nas organizações. A análise descritiva é uma técnica estatística que tem como objetivo resumir e descrever as características de um conjunto de dados. É um processo que envolve a coleta, organização, transformação e interpretação de informações de forma clara e concisa. Fazer uma análise descritiva envolve algumas etapas fundamentais, que vamos citar aqui. Primeiro de tudo, é necessário coletar dados, né? Isso pode incluir dados numéricos, categóricos ou textuais, dependendo do seu objetivo. Também é necessário fazer uma organização de dados. Isso pode ser feito em planilhas, bancos de dados ou softwares de análise estatísticos. É imprescindível fazer uma limpeza de dados. Fazer correções dos dados é crucial para garantir a precisão da análise. O cálculo de medidas de tendência central são estatísticas que buscam resumir um conjunto de dados com um único valor representativo. As principais medidas de tendência central são a média, mediana e a moda. Também é necessário fazer um cálculo de medidas de dispersão, que são estatísticas que descrevem a variabilidade ou espelhamento dos dados em torno da medida de tendência central. As principais são desvio padrão, variância, intervalo e o coeficiente de variação. É preciso também saber fazer a visualização dos dados, né, que são feitos através da utilização de gráficos de barras, histogramas e boxplates, e também fazer uma interpretação dos resultados. É preciso analisar as medidas calculadas e as visualizações para entender as características dos dados. E o mais importante, pergunte-se o que esse resultado significa no contexto do seu estudo, né? No que está sendo estudado. E é sempre importante documentar suas descobertas em um relatório, incluindo gráficos, tabelas que ajudam a estudar os pontos principais. Com a análise descritiva de dados concluída, conseguimos perceber a grande importância que ela tem dentro das organizações, pois ajudam as organizações a entenderem seu desempenho passado, né, permitindo a visualização de resultados financeiros, operacionais e de mercado, fornecendo informações claras e objetivas que ajudam gestores e líderes a tomarem decisões informadas, baseadas em fatos e não em suposições. Com uma visão clara dos processos internos, as organizações podem identificar gargalos ou ineficiências e assim otimizar recursos e melhorar operações, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Queremos destacar que a análise descritiva é essencial para transformar dados brutos em informações úteis, proporcionando uma visão clara e estratégica que impulsiona a melhoria contínua e a competitividade nas organizações. Bom, eu me chamo Nárnia, eu vou dar aí continuação à nossa apresentação do nosso trabalho, né? E o tema que eu trago para vocês aqui nesse slide que está na tela de vocês é o tipo de análise de dados. Bem, a análise de dados é uma etapa fundamental para transformar grandes volumes de dados em informações úteis e tomadas de decisões estratégicas. Tendo aí em mente o que é a análise de dados, né, o próximo passo é entender como colocar essa estratégia em prática. Então, existem diversas técnicas que podem ser aplicadas, dependendo aí do tipo do problema que se quer resolver. E entre as mais comuns, né, existem 2 tipos de análise de dados que são as mais utilizadas, são as mais usadas, que seria então a regressão linear e a regressão logística.
A regressão linear, ela é uma técnica, né, estatística que permite prever aí os valores desconhecidos com base em valores conhecidos. Ela modela a relação entre as variáveis como uma equação linear, que é uma linha reta no gráfico. Já a regressão logística, ela é um modelo estatístico que estima a probabilidade de um evento ocorrer. Então, ela é uma das técnicas mais usadas em ciências de dados. Então, vamos lá, gente. Dando continuidade aí ao nosso trabalho, né? Foi apresentado para vocês logo lá no início que estamos trazendo aí o tema, que é o empreendedorismo feminino no Brasil. E em cima desse tema, estamos trazendo aí alguns dados para vocês, como vocês podem verificar aí no nosso slide, onde o Brasil, ele é o 7º país com maior número de empreendedoras, onde 52 milhões desses empreendedores que são existentes no nosso país, 32 milhões deles são mulheres, onde 46% desses empreendedores que são iniciais são femininas, né? São mulheres. E 49% dessas mulheres, são chefes de família. As mulheres aí são cada vez menos cônjuges, né? E cada vez mais aí chefes de família. 40% das empreendedoras iniciais, elas pretendem inicialmente abrir de 1 a 5 vagas de emprego. E 82% delas, elas empreendem por necessidade. E para a gente finalizar aí alguns dados que trouxemos, 69% delas empreendem para fazer a diferença no mundo, e onde 50% dessas mulheres são donas de negócio e 28% delas estão aí, respectivamente, nos setores de serviços que são mais destaques, né? Que são aí o alojamento, alimentação e o comércio. Olá, me chamo Gardenha e vou mostrar para vocês, por meio de alguns estudos, quem são as mulheres empreendedoras e qual o perfil delas. Quem são as mulheres empreendedoras? 44% das empreendedoras estão no Sudoeste. 49% delas são brancas. 48% são negras. 2% são amarelas e indígenas. 67% têm entre 35 e 64 anos. 68% têm o ensino médio completo ou superior completo. 89% delas trabalham por conta própria e 11% são empregadoras. Aqui estão alguns gráficos mostrando o perfil das empreendedoras brasileiras por ramos de atuação, como, por exemplo, a indústria de confecção em geral e o serviço de mão de obra especializada, bem como o comércio e tantos outros ramos. Liderando o ranking, temos o comércio de confecção em geral, com 10,7%, sendo seguido de perto pelo ramo de serviços de higiene e embelezamento pessoal, com 10,5%. Com base no perfil das entrevistadas pelo projeto Sebrae Delas, foi avaliado a faixa etária, o estado civil e a escolaridade, mostrando assim que o perfil das empreendedoras são as mulheres entre 30 e 39 anos, casada, pós-graduada e com filho. Podemos ver que as mulheres estão cada vez mais envolvidas no empreendedorismo brasileiro. Olá, me chamo Roberta Kelme e irei dar continuidade ao nosso trabalho, falando como e o quanto as mulheres inovam o seu próprio negócio. As mulheres estão à frente do uso de novas tecnologias e criatividade para mudar seu próprio negócio. 71% usam redes sociais como o app e a internet para vender seus produtos e serviços. 11% afirmaram ter inovado em seus negócios durante a crise. A participação feminina nos setores de informação, comunicação, educação, saúde tem crescido desde 2019. Um dos maiores obstáculos para o avanço das mulheres empreendedoras é a jornada tripla. As mulheres têm se destacado cada vez mais no empreendedorismo inovador
especialmente no comércio e nos serviços. A inovação feminina vem muitas vezes da capacidade de identificar necessidades reais do mercado e criar soluções mais sustentáveis, personalizadas e inclusivas. A mulher empreendedora, ela foca no perfil do consumidor, na sustentabilidade, na digitalização, criam novos modelos de negócio, como, por exemplo, o clube de assinantes, onde elas atuam. No gráfico abaixo, mostra o percentual de onde elas estão atuando. 53% atuam em serviço, entre eles consultoria, educação, treinamento, saúde e bem-estar. 27% no comércio, que pode estar no comércio sustentável, moda, acessórios, etc. 13% indústria operacional, conhecido como chão de fábrica. 7% agricultura e 1% está na construção. No gráfico mais abaixo, informa que 10,3 milhões de mulheres estão à frente do seu próprio negócio. O Nordeste está em segundo lugar, atrás somente do Sudeste, com 44% de mulheres empreendedoras. Esse gráfico demonstra como as mulheres estão a transformar o empreendedorismo, trazendo novas tendências e soluções inovadoras para o mercado. Olá, meu nome é Gisele. Vou estar dando continuidade ao próximo slide. Porque as mulheres chegam a trabalhar 10 horas por semana, a mais que os homens com a fazer doméstico e com os filhos. Elas acabam tendo de dividir seu tempo entre a gestão da empresa e os cuidados com a família. As mulheres empreendedoras sofreram mais que os homens as perdas causadas pela crise pandêmica. Com as medidas de isolamento social, muitas empresárias tiveram de encerrar suas atividades ou reduzir a operação do negócio para dedicarem mais horas aos filhos e idosos. Como podemos ver na imagem, apesar de estudarem mais, mulheres têm renda menor entre empreendedores estabelecidos. Ensino superior completo ou maior, elas atingem o marco de 31% e os homens com 22%. Renda familiar acima de 6 salários mínimos, os homens estão à frente com 31% e as mulheres com 22%. Vamos para o próximo. Raça e gênero são barreiras adicionais. A busca por equidade salarial faz parte da longa jornada das mulheres em todo o mundo. Segundo o Fórum Econômico Mundial, serão necessários 136 anos para que a igualdade entre homens e mulheres seja alcançada mundialmente. É importante ressaltar que elas pagam taxa de juros mais alta que os homens, 34,6% ao ano contra 31,1% ao ano, mesmo apresentando uma média de inadimplência menor, sendo 3,7% contra 4,2%, raça e gênero são barreiras adicionais. Como podemos ver na imagem, o rendimento mensal dos empreendedores no Brasil por raça, cor e gênero. Bem atrás temos a mulher negra, atingindo 1.539. Na frente dela temos um homem negro, com 1.798. Mais à frente temos uma mulher branca, com 1.305. E vencendo a marca, um homem branco, com 2.749. Olá pessoal, eu sou a Ivana Lopes e vou fazer a conclusão, certo, do nosso trabalho Análise Descritiva de Dados, focado no empreendedorismo feminino, onde já foi falado para vocês sobre o que seria análise de dados, os tipos de análise de dados, o empreendedorismo em si no nosso país, a inovação que o empreendedorismo feminino tem trazido, o perfil dessa mulher empreendedora brasileira, quem são essas mulheres, e eu vim trazer o fechamento para vocês aqui disso tudo, falando que a contribuição do empreendedorismo feminino vai além do crescimento da economia, da criação de novos empregos. As lideranças femininas, elas têm também um grande potencial transformador dentro das empresas, nas relações sociais e na diversificação dos pontos de vista, das tomadas de decisões, possuem um papel importantíssimo, devido às estratégias empresariais, flexibilidade, trazer perspectivas de inovação, no surgimento de ideias. Essas mulheres empreendedoras, elas são muito mais resilientes, elas têm uma visão humanista nos seus negócios. Empreender é um desafio. A gente sabe que empreender é um desafio, seja lá para qual for o gênero. Só que para a mulher, nós sabemos, falo para vocês como uma mulher empreendedora, que é um desafio muito maior. E com tudo isso, nós queremos agradecer essa oportunidade e deixar aqui para vocês uma reflexão do nosso trabalho também, que fracassar faz parte, mas desistir
existir